nessa questão da importância da formação? Então, boa tarde, né, Elis? Boa tarde você. Esse trabalho de formação teórica, a gente chama de formação teórica e ideológica, ela é essencial para um partido como o nosso, né, um partido comunista, um partido revolucionário, que defende a construção de uma nova sociedade. Então, ninguém propõe a construção de uma nova sociedade sem ter embasamento, conhecimento teórico, conhecimento da história, da sociologia, da economia, olhando a sociedade que nós queremos substituir, que é o capitalismo, e olhando a experiência histórica de outros povos, de outros países, de outros partidos comunistas, que também buscaram fazer a transformação social, superando o capitalismo e construindo o socialismo. Então, tudo isso faz com que um partido comunista dedique uma parte do tempo da sua militância, dos seus quadros dirigentes, para o estudo teórico, o estudo do aprendizado histórico, e, em especial, do marxismo-leninismo, que é o nosso referencial teórico. Então, a compreensão do marxismo-leninismo é essencial, porque, fazendo um breve resumo, o marxismo-leninismo é um instrumento de análise da realidade, da trajetória histórica da humanidade, da trajetória histórica do capitalismo. Ele é um ferramental, é um instrumental de análise da realidade concreta a partir da compreensão mais larga, do entendimento mais longo da história, da sociologia, da economia, da filosofia. Né? Então, um partido como o nosso precisa que seus militantes e seus quadros dirigentes estudem. Evidentemente, tem muita coisa para estudar, e o trabalho da Escola Nacional João Amazonas, da Secretaria Nacional de Formação e Propaganda, porque a escola é parte integrante do chamado Complexo de Formação e Propaganda, que é dirigida pela Secretaria Nacional de Formação e Propaganda, cujo secretário hoje é o nosso camarada Adalberto Monteiro, da direção nacional do PCdoB. Então, a escola tem esse papel essencial de buscar estimular os militantes e quadros do partido ao estudo individual e coletivo através de um conjunto de cursos, depois a gente pode falar disso, para que a nossa luta política tenha qualidade, para que a gente não faça uma luta política aleatória, para que a gente também não se perca diante das pressões muito fortes da ideologia da classe dominante. Então, a classe dominante tem um conjunto de ideias que ela propaga pela sociedade, e o nosso papel é entendê-las, compreendê-las e formar nossos militantes e quadros no sentido de, ao compreendê-las, evidentemente, superar essas ideias, construindo uma nova forma de pensar, uma forma de pensar mais coletiva, voltando para o processo de luta pela construção do socialismo. E como é que funciona, assim, do básico, né? Tem nível 1, nível 2, como que funciona, além, né, no tempo, esses cursos de formação? Isso. Então, assim, primeiro que a gente trabalha com elementos muito complexos. Como eu estava dizendo, o estudo teórico e o estudo do marxismo, ele implica numa compreensão, ao menos básica, da filosofia. O marxismo é em si uma grande filosofia, é uma corrente filosófica, da filosofia, da economia, da história, da sociologia, da política, né, de modo geral. E, evidentemente, não é um curso, não é um livro só que dá conta desse processo de entendimento desses elementos que são bastante complexos. E como é que isso se traduz para a luta política na realidade? Porque, ao fim e ao cabo, nós somos um partido político que desenvolve uma luta muito objetiva na sociedade brasileira do nosso tempo. Né? Então, a escola, ela construiu um currículo muito bem reconhecido dentro do Brasil, entre outras forças de esquerda, entre outros partidos comunistas do mundo. A nossa escola construiu um currículo muito rico, né? E estabeleceu um processo de formação que a gente chama de formação por níveis. Começa com um nível mais básico, do entendimento do que a gente chama de esse complexo teórico do marxismo-leninismo, até chegar em níveis mais avançados. Agora, a primeira atividade de formação que a gente busca propiciar para nossos militantes, nossos quadros, é a compreensão sobre o programa do PCdoB.
O programa é o nosso guia de ação, é aquele documento construído coletivamente pelo partido que orienta como nós devemos agir na política no cotidiano, em torno do que a gente luta, quais são as principais bandeiras que o PCdoB defende para o Brasil hoje. Então, o programa ele é o documento essencial de compreensão. Então, nós temos um curso específico sobre o programa. É um curso que dura, dependendo da forma como ele é aplicado, 4, 5 horas. É um curso no qual nossos formadores, nossas formadoras, os professores e professoras da escola, que são, na verdade, militantes e dirigentes do partido nos diversos municípios, nos diversos estados, um curso de 4, 5 horas, que é, digamos assim, a primeira etapa de formação mais concentrada da atividade da escola do PCdoB. Na sequência, nós temos um curso chamado Curso de Iniciação ao Marxismo-Leninismo. Esse curso ele tem em torno de 20 horas, ele pode ser presencial, pode ser online, o curso do programa também presencial, online, então é um curso que vai aí entrando nas 5 áreas que o currículo da escola se estruturou. Então, todo o nosso currículo, em todos os níveis, ele foi organizado em torno de 5 grandes eixos temáticos, que é a filosofia marxista, Estado e classes sociais, uma análise sobre como funcionam as classes sociais, como funciona o Estado de modo mais geral e o Estado no Brasil, economia política e desenvolvimento, socialismo como necessidade histórica e teoria sobre Partido Comunista, teoria, trajetória e história do Partido Comunista, tanto de alguns partidos do mundo, como, em particular, em especial, claro, a trajetória do Partido Comunista aqui no Brasil. Então nós temos os níveis, nível 1, depois nós temos um nível 2, que a gente chama de conceitos básicos do marxismo-leninismo, que tem uma carga horária aproximada de 40 a 45 horas, e o curso nacional nível 3, que tem uma carga horária média de 90 a 95 horas, o curso nacional nível 3, que é inclusive nós vamos começar o próximo curso nacional nível 3, começar não, a gente vai ter uma etapa presencial dele, agora de 26 a 31. Então, e nós temos um conjunto de outras atividades de formação, seminários, palestras, encontros. Nós temos, passado o nível 3, nós temos o que a gente chama de estudos avançados, que são seminários que a escola organiza quase anualmente, dependendo da situação, às vezes, tem algum outro ano que a gente não consegue organizar, mas a ideia é que sejam seminários anuais de aprofundamento sobre um conjunto de temas do currículo do partido, do currículo da escola, sempre dentro do olhar para a sociedade brasileira, para a sociedade contemporânea, para a sociedade mundial, buscando interpretar esses fenômenos, as lutas, as guerras, as crises, à luz desse instrumental do marxismo-leninismo. E, mais recentemente, Elis, a gente estabeleceu um negócio bastante interessante, bastante legal, que que as pessoas podem estudar pelas lives do João, que são um conjunto de lives organizadas pelos nossos núcleos nacionais de ensino e pesquisa, e o ano passado nós fizemos 21 dessas lives abordando temas do currículo numa live, batendo papo com intelectuais, com militantes do partido, com membros da academia que gostam de contribuir com o desenvolvimento do pensamento do PCdoB, e essas lives podem ser acessadas na TV Grabois, que é a TV da Fundação Maurício Grabois, no YouTube. Ótimo. Bom, e sobre esse nível 3, né? Explica para a gente como que ele vai se dar, vai ser agora, nessa semana, como que são os inscritos, as pessoas que vão participar desse curso presencial, como que ele funcionou, como que você diz, agora vai ter início a etapa presencial, mas como que ele veio funcionando, e também o primeiro aí, depois, após uma pandemia, né? Primeiro presencial. Conta para a gente como é que vai ser. Bom, primeiro, o curso nível 3, ele é um curso muito, muito impactante na vida dos quadros partidários, né? Até 2020, quando foi a última edição presencial, ele era sempre realizado numa situação de 12 dias,
em regime de internato, confinamento da turma para poder ficar 12 dias estudando, debatendo as aulas, os conteúdos que são ministrados nesse curso nacional nível 3, que a gente chama de aprofundamento dos conceitos do marxismo-leninismo. Quando veio a pandemia, nós fizemos 2 edições completamente online, foi 2021, 2022, e nós gravamos web aulas. Então, as aulas que eram dadas presencialmente, historicamente, desde 2009, quando nós instituímos o curso nível 3, as aulas presenciais, nós gravamos aqueles temas de cada um desses 5 núcleos de ensino e pesquisa que eu tinha citado antes, elas foram gravadas no formato de web aulas, e elas estão na plataforma de ensino à distância da Escola Nacional João Amazonas. Então, a primeira etapa, que é uma etapa de aproximadamente 40 horas, eu estava dizendo, né, o nível 3 tem 90, 95 horas de duração. A primeira etapa, todo mundo que se inscreveu para participar do nível 3, cumpre, então, uma primeira etapa online, cada um do seu tempo. Isso está em curso, né? Tem gente que vai continuar ainda assistindo as web aulas até quarta, quinta-feira, para o início da nossa atividade na sexta-feira. Então, as web aulas. Então, a gente pode dizer o seguinte: os conteúdos temáticos do currículo estão nas web aulas, cerca de 40 horas. O que nós vamos fazer aqui é um encontro presencial de 6 dias, e o primeiro dia ele vai ser uma conferência da nossa presidenta nacional, Luciana Santos. Ela vai abrir o curso com uma conferência nacional, com uma conferência aos alunos inscritos e inscritas, e depois, do dia 27 ao dia 31, a cada dia será dedicado ao estudo dos temas das web aulas, dos núcleos de ensino e pesquisa. Então, começa com filosofia, estado de classe, economia, socialismo e partido. Então, a cada dia, os alunos vão debater com os professores e as professoras que deram as web aulas, vão fazer debates em grupos, com elaboração de relatoria em cada um dos grupos, e vão ter uma palestra extra em cada um dos dias. Então, você veja que é um híbrido, né? Há uma etapa online, nas web aulas, e uma etapa presencial para debater e reforçar aquilo que foi estudado nas web aulas no encontro presencial, que é um formato inovador, que a gente está buscando introduzir esse ano. Ainda também, assim, uma experimentação. Nós fizemos 2 anos online, nós fizemos uma avaliação, foi positivo de modo geral, mas nós entendemos que, na medida do possível, o processo de formação, particularmente quando a gente está falando em cursos, o que for possível ser presencial, a gente insiste nesse formato presencial, porque a turma compartilha o mesmo espaço, o mesmo ambiente, são companheiros e companheiras de 12 comitês estaduais que inscreveram dirigentes locais, dirigentes estaduais, dirigentes dos principais comitês, desses 12 comitês estaduais, que vão estar aqui em São Paulo. Então, nós vamos ter aqui, entre professores e professoras e alunas, nós vamos ter aqui na sede em torno de 90 participantes ao longo desses próximos 6 dias, começando no dia 26 à noite, com a aula magna da nossa presidenta Luciana Santos, e do dia 27 ao dia 31, a cada dia, essas atividades coletivas de cada um dos 5 núcleos de ensino e pesquisa. Sim, você disse aí que é anualmente, né? Como que as pessoas fazem, né, para poder participar, os filiados do PCdoB, quadros que participaram já dos outros cursos, né, de outros níveis, como que ele faz para poder participar? Vai cadastrando ao longo do ano? Como que é feito isso? O processo é um processo de seleção para o nível 3, tá? É um processo de seleção que os comitês estaduais e as secretarias nacionais do PCdoB, a cada ano, fazem dentro de uma priorização do trabalho de formação de acordo com cada comitê estadual. Como o número de alunos e alunas em cada atividade dessa é limitado, né? Não dá para ser para 400, 500 pessoas, porque isso implica num custo elevado, tanto para a Escola Nacional, quanto para a Fundação Grabois, quanto também para os próprios comitês estaduais, e para cada camarada, porque
gente do Brasil inteiro, então isso implica num custo grande. Então, a gente faz um processo de seleção, os comitês estaduais, eles estabelecem prioridade esse ano, quais são os quadros prioritários que precisam fazer o nível 3. E eles escrevem diretamente com a Escola Nacional, e aí, dentro desse critério de priorização, é que os alunos vêm participar das atividades do nível 3. Então, esse é o procedimento. Não é autoindicação, né? É dentro de um trabalho de formação dos estados, numa escala de prioridade dos quadros que não fizeram ainda o curso. Geralmente são dirigentes do PCdoB, dirigentes do partido, dirigente das entidades do movimento social, são quadros que estão atuando em parlamentos, atuando em executivos estaduais, municipais, ou mesmo agora, né, com a volta ao governo Lula, quadros que atuam eventualmente no governo federal. Digo eventualmente porque tem uma miríade, né, de frentes de atuação, de todas as frentes de atuação do PCdoB, movimento de mulheres, movimento antirracista, movimento sindical, movimento de luta contra os preconceitos, né? Então, tem um conjunto de quadros dessas frentes de atuação do PCdoB, e cada uma das secretarias nacionais e dos comitês estaduais, faz uma seleção de prioridade. Evidentemente, a gente sempre procura, e a gente orienta para que faça o nível 3 quem participou das outras etapas de formação, do curso do programa, do nível 1, do nível 2, que é porque chega aqui já com um conjunto de elementos teóricos já bastante produzido, já desenvolvido no seu estudo individual, e a gente sempre estimula para que as pessoas também continuem estudando individualmente, mas também nos cursos organizados pela escola, pelas sessões estaduais, pelas secretarias estaduais de formação do PCdoB espalhado pelo Brasil. Uma dúvida aqui que é minha, essa dúvida. Eu, por exemplo, que participei do curso, acho que de 2009 ou 2010, não me lembro bem, mas então a pessoa que também já fez, ela pode fazer uma reciclagem, digamos assim, tipo, pode participar novamente, pessoas que já, né, fizeram já há algum tempo, né, porque como você próprio diz, é de acordo, né, com a realidade brasileira e também imagino que vai se atualizando também, né? Pode sim. Agora, claro, né, a gente sempre orienta para os comitês estaduais o seguinte, como os cursos têm um tamanho limitado, que curso precisa ter, que seja lá que curso for, tem um tamanho de turma, né? Que priorize quem não fez ainda, né? Agora, eventualmente, se tem um quadro que, olha, eu preciso fazer novamente, faz muito tempo que eu estudei o nível 3, não tem problema, a gente evidentemente recebe de bom grado também quadros que já fizeram e que querem dar uma renovada no estudo. Agora, a gente orienta sempre o seguinte, os camaradas que fizeram o curso nível 3, eles sempre são convocados para participar do Seminário Nacional dos Estudos Avançados, como eu estava dizendo antes. O Seminário Nacional dos Estudos Avançados, ele implica, digamos assim, o que a gente chama de formação permanente dos militantes do PCdoB. Então, a gente sempre busca convocar, prioritariamente, quem fez o curso nacional nível 3, porque, geralmente, estudos avançados é um aprofundamento do currículo de acordo com os temas a cada ano que o seminário busca abordar, né? Então, eu sempre digo o seguinte, o processo de formação do PCdoB é continuado, do ponto de vista do trabalho da escola. Mas, evidentemente, que, por exemplo, nos estados, aqui em São Paulo mesmo, é razoavelmente comum camaradas que fizeram o curso nacional nível 2, o curso nível 2, que é um curso, o nível 1 e o nível 2 são atribuições dos comitês estaduais desenvolverem, e a escola se concentra na organização do nível 3, e do Seminário dos Estudos Avançados e outras atividades nacionais de formação. Mas o curso do programa, o nível 1 e o nível 2, isso é uma divisão de tarefas em âmbito nacional, eles são desenvolvidos essencialmente pelos comitês estaduais do PCdoB. Então é muito normal, às vezes tem quadro que faz o nível 2, fez 5, 6 anos atrás, quer fazer, pode fazer o nível 2 também no estado, então a gente não tem, a gente não é rígido com isso, até porque é natural que eventualmente queira se rever alguns conteúdos desse nível, daquele nível, o nível 3 também.
Ok, professor, e a questão social, né? Esse debate tem nesse curso de nível 3 um debate mais específico aí dessa transversalidade, né? A questão sobre a emancipação das mulheres, a questão racial, né? A luta aí pelo combate ao racismo, também tem esses debates nesse curso do nível 3? Tem sim, tem debates acesos, né, que é importante. E a gente compreende, assim, primeiro, a primeira tarefa nossa no trabalho de formação é nossos militantes e quadros compreenderem que o PCdoB defende uma transformação de caráter socialista para a sociedade brasileira. Então, isso demanda luta política muito concreta, aquilo que a gente chama de luta de classes, né? Não é porque a gente chama, é porque ela existe, ela é real, a luta em defesa de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equilibrada. Então, esse é o eixo central do trabalho de formação. E é óbvio que nós temos as lutas que, que são lutas sociais para além da especificidade da luta de classe. Então, na compreensão do PCdoB, por exemplo, não é uma compreensão do PCdoB, é na compreensão do movimento comunista. A luta das mulheres, ela é parte integrante, indissolúvel da luta de classes, da luta pela construção do socialismo. Desde Marx e Engels, desde antes, inclusive, na época lá, antes de Marx e Engels, dos primeiros pensadores socialistas, já se tinha essa compreensão da necessidade da luta pela emancipação da mulher, da luta pelos direitos femininos. Então, isso é desde sempre incorporado ao processo de formação do partido. É também a luta antirracista. Num país como o nosso, pela forma como ele foi colonizado pelos portugueses, pela forma como se deu o desenvolvimento histórico do Brasil, com opressão, com escravidão, e com escravidão dos indígenas e, evidentemente, com mais peso dos povos de origem africana, a luta antirracista aqui no Brasil é a luta pela emancipação socialista. Então, a gente não faz essa distinção. Para a gente, para o PCdoB, essas lutas são parte integrante da grande luta geral pela construção de uma nova sociedade. Esse debate, ele aparece novo, né, e parece que é novo em alguns aspectos, para alguns segmentos da sociedade brasileira, mas essa é uma luta antiquíssima, né? Então, a gente, sim, tem todo esse debate, as questões da luta pelos direitos da população LGBTQIA+, luta da juventude. Então, os cursos da escola tratam desses elementos sempre, evidentemente, conforme o nível, né, conforme o nível de debate vai avançando, de modo mais profundo, de modo mais intenso, à luz da nossa teoria, à luz da nossa formação marxista. Então, são temas que sempre estão presentes em todo o processo de atividade de formação, a começar pelo programa socialista, que também tem uma abordagem sobre essas questões. Ok, professor, então, muito obrigada, agradeço aí pela sua entrevista, as informações, desejo aí sucesso, né, para todos que vão participar e vocês que estão aí na organização do curso de nível 3, né, que vai se realizar em São Paulo, 26 a 31, né, de janeiro, de forma presencial. Exatamente. Mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Só colocar aqui, tem um nível de formação, nós temos a plataforma de ensino à distância da escola, nós temos ali um conjunto de atividades, um conjunto de cursos que qualquer pessoa, sendo ou não do PCdoB, pode acessar, né? Então, depois, você pode, na hora que você for fazer aí a composição do material, você pode colocar o link, né, da plataforma de ensino à distância da Escola Nacional João Amazonas. Então, ali tem alguns cursos que quaisquer pessoas podem acessar, sendo ou não do PCdoB, e nós temos uma outra área que é mais voltada exatamente para militantes e quadros, então é uma área mais restrita, ela não é aberta para todo mundo, mas tem muitas atividades, tem vídeos ali na plataforma da escola que qualquer pessoa pode acessar, pelo menos para conhecer um pouco como o PCdoB pensa, o que é que o PCdoB defende. E o melhor, gratuitamente, né? Esses cursos estão lá na plataforma para quem quiser. Gratuitamente. E a TV Grabois, né? No YouTube, a TV Grabois também é toda gratuita, então nós temos lá um material
bastante amplo de debate das coisas da atualidade, das coisas da história, e tem como eu disse lá antes, né, as lives do João. Procura lá na TV Grabois, na playlist Lives do João. É um material sensacional e qualquer pessoa também pode assistir, e isso ajuda no trabalho de formação, independente de ser ou não do PCdoB. Com certeza. Muito obrigada, viu, Altair? Muito obrigada Valeu, pela Eli. entrevista. Um Obrigado. abraço, até mais. De Tchau. sucesso. Tchau.